Durante uma mesa redonda organizada pela Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de janeiro, a ASFAV, com advogados que defendem as pessoas que foram presas em massa a mando do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, o advogado Dr. Rainer Matos apontou as limitações e restrições de direitos que permanecem sendo impostas às pessoas, mesmo após serem soltas das penitenciárias, devido às medidas cautelares criadas pelo ministro, que, na maioria dos casos, impedem as pessoas de voltarem a ter uma vida normal. O advogado apontou: parece que as histórias são repetidas, não é? Mas é pela quantidade de abusos que estão ocorrendo em todos os casos. Ele relatou casos de cidadãos que perderam os empregos e até a guarda dos filhos pelas dificuldades criadas pelo uso da tornozeleira eletrônica. Matos lembrou que entre os seus clientes há pessoas que podem provar que só chegaram a Brasília à noite, quando os atos de vandalismo já tinham acabado, e permaneceram presos mesmo assim, enquanto os verdadeiros responsáveis pela depredação foram embora antes da ação das polícias. Ele disse: a horda, a turba que veio quebrando foi aquele pessoal do início e saíram do local. O pessoal que ficou fugindo das bombas, isso é o que relata o pessoal que está acompanhando, que acompanhou as audiências de instrução e julgamento, os policiais falando para a gente, falando para o juiz, falando para o ministro, que a grande maioria das pessoas que quebraram foi logo no início e logo elas saíram. As pessoas que ficaram tentando ajudar a limpar, a conter os exaltados. Ele apontou que os presos foram a maioria de pessoas boas. O advogado lamentou que o papel dos criminalistas costuma ser mal compreendido e que, ao defender os presos políticos, passou a ser atacado pelos dois lados. Ele disse: eu luto por direitos de qualquer pessoa que precise ser defendida. No caso de pessoas inocentes, a gente sente mais. Rainer Matos se emocionou ao lembrar como conheceu os outros advogados que se apoiaram mutuamente ao lidar com a situação absurda a que estão submetidos seus clientes e familiares. A Constituição Federal determina em seu artigo 5º, inciso 54, que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. No entanto, pessoas foram presas em massa e têm seus direitos e bens restringidos sem qualquer respeito ao devido processo legal. O ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, mandou confiscar, em decisão monocrática em inquérito administrativo, a renda de canais e sites conservadores, como de Bárbara, do canal Te Atualizei, e da Folha Política. A decisão do ministro, que recebeu respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin, confisca toda a renda dos canais sem qualquer distinção segundo o tipo de conteúdo, tema, a época de publicação ou qualquer outro critério. Toda a renda de mais de 26 meses do nosso trabalho é retida sem qualquer justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a manter o jornal funcionando, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do QR Code que aparece na tela ou utilizando o código PIX ajude@folhapolitica.org. Caso não use Pix, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Agora o Dr. Rainer, né? Boa noite, doutor. Seja bem-vindo. Tudo bem, doutor Bruno? Boa noite, doutor. Tudo jóia? Vou começar aqui, depois de ouvir essa turma toda, né? Fica difícil. Mas vou começar com uma frase aqui, fazendo adaptação, não para a primeira pessoa do plural, né? Do singular, mas do plural. Mesmo desacreditado, ignorado por todos, não podemos desistir.
pois para nós vencer é nunca desistir. Eu começo com essa frase do Einstein, que eu tenho pensado nela sempre. Nunca desistir. E aí vem, né? Gente, desculpa, meu nome é Rainer, eu também sou advogado, estou nessa luta aí com essa turma, honrado demais em participar, né? Ter recebido esse convite, estar participando com essa turma tão boa, amigos, né? Que nós formamos nessa luta. Fazendo um resumo aqui de tudo que eu ouvi, parece que as histórias são repetidas, né? Mas é a quantidade de abuso que vem ocorrendo em todos os casos. Doutora Valquíria falando da questão das tornozeleiras, eu tenho uma pessoa que eu estou acompanhando, o pessoal de Minas também, são 7 pessoas nessa mesma situação, mas 2 são mais críticas. Uma perdeu a guarda do filho, porque estava num processo litigioso, né, da guarda, e perdeu a guarda do filho porque não conseguia buscar na escola, por conta da limitação dos horários. E a outra que saiu ali em meados no final de janeiro, né, logo depois daquela audiência de custódia que 7 dias após teve audiência de custódia, e eles saíram depois nos 14 dias. Arrumou um emprego nessa dificuldade toda, aí trabalhava de meio-dia às 20 horas da noite, veio a troca da tornozeleira, perdeu o emprego. E aí manda mensagem desesperada, parece que a gente tá nadando contra a correnteza, né? Mas peticionamos na vara de execução penal, mostrando todas esses abusos, mostrando que não houve motivação nenhuma para ter essa alteração, não tinha decisão do ministro para trocar esses horários, mas a justificativa é que quando tem uma decisão que não vem com os horários limitados, aplica-se a portaria do Estado. E aí agrava ainda mais a situação do nosso cliente, dos nossos patriotas. E em Minas são 7, em Belém tem mais 1, no Rio Grande do Sul tem mais 2, aí na fronteira com o Uruguai. E da fronteira do Uruguai, ô Gabriela, eu conversei já desse caso com vocês várias vezes, seu Cláudio. Chego aqui em Brasília dia 8, eu juntei o tacógrafo desde a nossa primeira peça, compartilhei com vocês esse documento, né, com alguns colegas de outros patriotas que também estavam nesse ônibus. O ônibus estacionou no QG às 19h15. E esse senhor, 59 anos, esquizofrênico, ficou 77 dias na cadeia. E aí, os desígnios de Deus, né? Foi o último cliente que eu estava acompanhando diretamente a ser solto. E toda vez que eu ia lá, ele falava: doutor, eu sou católico, ele também, Deus está me deixando aqui porque eu estou tentando acalmar o pessoal, nós estamos tudo rezando, tá sendo bom, eu tô gostando, tá até legal ficar aqui, assim, né, nesse sentido, né, lógico, mora com o pai e a madrasta. Pouco tempo que ele retornou, uns 2 meses que ele retornou, a madrasta faleceu. Falava com a gente aqui direto no grupo, né, uma senhora muito bacana. Mas seu Cláudio ficou esses 77 dias e eu acho que era ele que me dava força, né, para continuar. Sim. Ele estava na cela do meu pai, Dr. Rainer. Seu Cláudio, né? E, assim, um homem fantástico, assim como com certeza a maioria, né, dessa Sim. turma que está presa, porque, como nós ouvimos nas oitivas das testemunhas,
não... A horda que veio, a turba que veio quebrando, foi aquele pessoal no início. E logo se saíram dos locais, e as pessoas que ficaram ali ou fugindo das bombas, isso relata, pessoal, que o pessoal que está acompanhando, que, né, que não acompanhou a audiência de instrução e julgamento, os policiais falando para a gente, falando para o juiz, falando para o ministro, que a grande maioria das pessoas que quebraram foi bem no começo e logo elas saíram, as outras pessoas que ficaram tentando ajudar a limpar, a conter os mais exaltados, ajudando os doentes. Então, os que estavam com alguma emergência, né? Então, são a maioria de pessoas boas e aí, voltando um pouquinho, Gabi, eu lembro a primeira vez que eu te vi, parecia uma pessoa tão frágil, né? E olha o gigante que eu imagino que já era, mas para mim, no primeiro momento, uma pessoa frágil ali com o pai, na situação que estava, você falava que não advogava, né? E estava ali sozinha, parece que ainda não conhecia essa turma toda. E olha a família que nós criamos, uma família. E aí, voltando assim para o resumo, a doutora Aline falou do quanto que o criminalista sofre. Isso eu conversei bastante também com as pessoas que eu acompanhei. Quantas vezes os patriotas apontaram dedos para advogados e chamaram a gente de advogado de bandido. E agora, os bandidos... Porque quem tem direito para mim não é bandido, o crime dele, para mim, pouco importa, para mim importa o direito, fala que a gente é advogado, né? E a gente toma porrada de todo lado aqui. Mas não desistimos. É a frase que eu falei. Eu não posso desistir. Então, eu sou chorão pra caramba. Tem um amigo meu o doutor Antônio, que também conheci aí nessa luta. Ele sempre fala, o Rainer chama ele para tomar cerveja e ele chora. Eu sou me emociono, mas é um sinal que a gente luta por direito. E eu luto por direito de qualquer ser humano que precise ser defendido. E no caso de pessoas inocentes, a gente sente muito mais, né? Então, eu sei que tem uma turma grande ainda para falar. Agradeço demais a oportunidade. Vocês sabem que, dentro das nossas limitações, a gente está aqui, né? Sempre, no que precisar, eu vou estar lado a lado com vocês, Bruno, Ezequiel, Carol, Valquíria. Conte conosco também, Rainer. Essa turma todinha. Parabéns pela sua humanidade. Obrigado. Doutor, eu também me lembro de ti... eu me lembro de ti desde o início e essa tua humanidade, como o doutor Bruno falou, é o que faz a gente chegar perto, né? A gente se unir, a gente sentir a mesma energia. E então, assim, eu agradeço muito por ter vocês todos, né? E porque realmente esse processo, ele não a gente sabe que tem algo a mais aí, né? Essa espiritualidade, esse instinto que a gente tem de proteção, né, dessas pessoas. Então, eu agradeço muito pela tua participação aqui hoje conosco, e eu sei que com certeza em outras oportunidades você também estará, e eu também, onde for chamada por você, estarei, e agradeço imensamente, tá? Obrigada, me emocionei bastante, porque eu me lembro de ti desde o início também, das idas ao presídio, né? Então, assim, muito, muito obrigada, doutor. Conte sempre conosco. Obrigado. E tô aqui